Atención, torre. Aquí vuelo 3142. Permiso para despegar. Espere 3142. No pueden despegar todavía, tenemos otro avión. Llegando. Después son ustedes. ¿Despegamos 1-2? Despegamos. Terça-feira, 31 de agosto de 1999. O voo 3142 da Companhia Argentina Lapa, com 95 passageiros e 5 tripulantes, se prepara para decolar do Aeroparque, em Buenos Aires, rumo à cidade de Córdoba. No momento em que o alarme sonoro e luminoso do quartel foi ativado, procuramos a torre de controle para saber o que estava acontecendo. Nos disseram que na cabeceira 31, um Boeing 737-200 tinha saído da pista. Naquela noite, o bombeiro Carlos Telha estava de plantão na base do Aeroparque. Saíram entre 15 e 18 bombeiros, depois vieram como apoio mais 20 a 30 bombeiros. Só 2 bombeiros, que eram os motoristas, combatiam o incêndio, e o resto da equipe se encarregava das tarefas de salvamento. A perda de combustível no motor quente e o gás expelido pela ruptura de uma estação no local causam um incêndio e a destruição total da aeronave. O que mais me impressionou foram as pessoas presas no nariz do avião. Ao redor de 15, 20 pessoas que estavam presas entre os pedaços da fuselagem. Eles nos agarravam pelas calças e diziam: "Por favor, me tira daqui, estamos queimando." O avião da Lapa saiu da pista e atravessou uma avenida fora do perímetro do aeroporto. Antes de parar em uma área de terraplanagem, colidiu contra 2 automóveis e uma estação de gás. Quando o avião bateu contra a terraplanagem, em pouco tempo a cabine começou a se incendiar. A situação era bastante difícil. E eu finalmente consegui sair por um buraco na fuselagem do avião que não tinha mais trem de aterrissagem. Acho que eu e outras pessoas saímos por ali. Era como uma onda de mar que subia e descia, subia e descia. E a temperatura era muito intensa. E os gritos. E tinha pessoas lá fora que eu via que rolavam no chão para apagar as chamas sobre elas. Até o momento em que vi que o fogo baixou. Quando estava baixando, cobri meu rosto com as mãos, porque a gente cobre instintivamente os olhos, e pulei. A maioria das pessoas a bordo do voo 3142 não tem a mesma sorte de Oscar e Rafael. Mas ainda era impossível saber quantos morreram no acidente. Não sabia quantos mortos tinha. Eram muitas ambulâncias, bombeiros. Ainda dava para ver o fogo. E havia muita histeria. Milhares de pessoas acompanham as notícias pelos telejornais e alguns se dão conta de que a tragédia também os tinha atingido. Eu cheguei em casa, liguei a televisão à noite e via em todos os jornais uma grande massa de fogo. Parecia que tinha ocorrido uma grande tragédia aérea. Já há alguns anticipos acerca de lo que podem haber sido as causas
A minha irmã me telefonou e avisou que achava que nosso pai estava naquele voo. E então o nosso desespero foi tentar ligar para o celular dele. E foi assim durante toda a noite, tentando me comunicar com ele depois do que vimos na televisão. Durante toda a noite, tentando saber se ele estava vivo ou não. Vi a notícia pela TV. Quando vi a magnitude do acidente, do incêndio, imediatamente desci, tomei um táxi e tentei chegar ao aeroparque. O coronel Néstor Pelissa foi designado pela GIAC, a Junta de Investigações de Acidentes da Aviação Civil, para comandar a investigação. Ao chegar no local do acidente, já encontra outros membros da junta. E já tinha nesse momento 8 pessoas da junta. A junta de acidentes tem um plano de acionamento, mas antes que executasse esse plano, como o acidente aconteceu no aeroparque, as equipes de televisão chegaram bem rápido. Muitos já estavam sabendo e por isso chegamos lá antes de sermos chamados pela junta. Como a aeronave acidentada era um Boeing fabricado nos Estados Unidos, a NTSB, National Transportation Safety Board, é acionada para acompanhar a investigação. Assim que fomos avisados, rapidamente juntamos uma equipe de especialistas em engenharia e operações e viajamos na manhã seguinte à Argentina para unirmos a junta de investigações que cuidava do acidente. No dia seguinte, a imprensa confirma: a queda do avião da Lapa, segundos após decolar do aeroparque, matou 65 pessoas. 2 em solo, 60 passageiros e 3 tripulantes. Entre eles, comandante e copiloto. Eu cobri a história desde o início, vendo o desespero dos familiares que queriam algum tipo de informação sobre os passageiros. Paradoxalmente, ficamos sabendo pelas listas que circulavam, eram diferentes listas. E depois fizeram uma lista das pessoas desaparecidas para dar a entender que essas eram as pessoas que tinham falecido e que eles não tinham mais indícios. Nosso pai faleceu quando vinha naquele voo. Ele tinha que viajar pela manhã e voltava à noite por causa do trabalho. Ele era advogado. Concluído o trabalho de resgate, os investigadores da GIAC começam a buscar pistas para esclarecer o acidente. Tivemos que esperar diminuir a temperatura de tudo que estava incendiado. Então, praticamente, só na madrugada do dia seguinte, nossos investigadores começaram a remover os restos. O que se procura primeiro são as caixas pretas, os gravadores de dados de voo e de voz. Localizadas no dia seguinte ao acidente, as caixas pretas são colocadas sob custódia da Justiça Argentina. As caixas pretas foram levadas e guardadas às 7 chaves pela Justiça Argentina. Então, não pudemos começar imediatamente a transcrever o conteúdo delas. Essa companhia aérea Lapa era de baixo custo e nova no mercado. E havia interesses conflitantes por parte das aerolíneas argentinas e dos sindicatos que podiam estar envolvidos. E também questões sobre a capacidade de uma linha aérea iniciante e a qualificação dos funcionários dessa linha aérea de baixo custo. Todos esses fatores estavam ali em conflito quando nós assumimos a investigação com o governo da Argentina.
Enquanto as questões legais envolvendo as caixas pretas eram resolvidas, os investigadores trabalham com os elementos que já têm em mãos. Neste caso, podíamos considerar que tinha ocorrido uma falha no motor, o que impediu a decolagem. Ou considerar também que o avião não estava configurado para a decolagem, especialmente a parte dos flaps. Atención, torre. Aquí vuelo 3142. Permiso para despegar. Espere 3142. No pueden despegar todavía, tenemos otro avión llegando. Después son ustedes, ¿ok? ¿Despegamos 1-2? Despegamos. Cinco dias após o acidente, as caixas pretas são liberadas pela Justiça Argentina e enviadas para os laboratórios da NTSB, nos Estados Unidos. Enquanto isso, os investigadores da GIAC Argentina analisam o que têm em mãos. Depois de alguns dias, fomos levando as partes que poderiam ajudar a remontar o avião de alguma maneira, colocando essas partes nas posições em que elas ficavam no avião, os motores e tudo mais. Isso é muito importante também para ver como ocorreu o acidente. Logo no começo, um detalhe já chama a atenção dos investigadores. Fomos encontrando aos poucos os comandos de flaps que nos indicariam a posição dos mesmos. Localizados nas asas e responsáveis pela sustentação do avião, os flaps são fundamentais no momento da decolagem. Todos estavam na posição para cima, o extremo dos flaps para cima. Isso já nos deu uma ideia do que poderia ser uma das principais causas. Os dados do avião também são minuciosamente checados pela equipe da Junta de Investigação. O Boeing 737-200, construído em 1970, foi comprado pela companhia argentina Lapa em 1996. Uma aeronave com quase 30 anos de idade. O avião estava em boas condições, apesar dos muitos anos de uso. O avião estava em boas condições e tinha vindo de uma inspeção no Brasil, uma inspeção Delta Grande, e realmente não tinha problemas técnicos de manutenção. O piloto Alejandro Camelo faz parte do Comitê de Investigação de Acidentes da Associação de Pilotos de Linhas Aéreas da Argentina. Ele participou de uma investigação extraoficial, paralela à da GIAC. Sempre que acontecia um acidente de linha aérea, regular ou não regular, e havia interesse em acompanhar o caso, esse comitê fazia uma investigação paralela à da Junta de Investigação de Acidentes. Além das duas investigações paralelas, o acidente do Lapa traz ainda outro elemento intrigante: relatórios feitos por um ex-piloto da empresa. Minha primeira carta de advertência é de 96. Foi quando eu parei um avião que tinha 2 horizontes artificiais inoperantes. Escrevi que a consequência, não só previsível, mas inevitável, seria um acidente protagonizado por um avião da Lapa. Eu sentia que tinha esgotado tudo, tinha avisado a Força Aérea, as autoridades da empresa, aos meus colegas, ao sindicato. Eu já não sabia mais a quem avisar. Em setembro de 1997, 2 anos antes do acidente, Henrique Pinheiro é ouvido pelo jornal The New York Times. Na reportagem, ele alerta sobre graves problemas na aviação argentina. Não houve muita repercussão, provavelmente porque os donos da Lapa tinham um bom